Opa, então vamos lá. Então vou mostrar aqui para vocês a importância do padrão de entrada para o projetista fotovoltaico e como é que ele vai influenciar aí na sua carreira como projetista fotovoltaico se você está iniciando, tá bom? Esse é um assunto bem importante que eu quis trazer aqui para vocês. Uma coisa que eu estou percebendo muito que está vindo lá do suporte é o que? É uma quantidade assim, bem grande de reprovações das distribuidoras por conta do padrão de entrada. Isso antigamente não era tão comum assim, mas a gente está vendo que cada vez mais elas estão vendo as normas delas, né, e de fato seguindo as normas delas quando se trata de padrão de entrada, principalmente nos quesitos de adequação de padrão de entrada. Uma outra coisa também muito importante é do quesito técnico para o projetista fotovoltaico. Eu vou trazer aqui algumas vantagens de você estar sabendo para começo de história. Esse é um assunto obrigatório para qualquer pessoa que já é projetista fotovoltaico ou que pretende se tornar um projetista fotovoltaico. E vocês vão ver qual é o impacto que ela tem, né, na sua carreira como projetista fotovoltaico, ainda mais se você quer viver dessa profissão e ter ganhos acima de R$5.000 por mês, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, né, por que é importante o padrão de entrada? Né? No caso, quero para você, por que é importante a gente saber do padrão de entrada? Então, o que acontece? É importante a gente saber sobre o padrão de entrada. Cadê aqui? Até botei aqui, ó. Porque o padrão de entrada ele vai ajudar na escolha do inversor, ele vai prever algumas alterações e ele vai te ajudar a você fazer algumas orientações com o seu cliente, né? Essa questão da ajuda da escolha dos inversores, a gente vai falar um pouco mais na frente. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, que eu trouxe aqui, que eu coloquei que são bem comuns, que aparecia muito no suporte, ainda aparece, e que eu vejo que causa muita confusão e que é uma dúvida bem comum de quem está aí no mercado de energia solar fotovoltaica como um projetista, né? E uma coisa bastante interessante também é que quando você sabe de padrão de entrada, ou seja, você sabe que se aquele inversor vai servir, se aquele inversor vai, no caso, poder ser reconectado na rede do cliente, no padrão de entrada dele, você consegue prever algumas alterações, né? Por exemplo, uma alteração pode ser a troca do padrão de entrada, pode ser a troca do disjuntor, pode ser a troca do ramal, ou então pode ser a troca da caixa, ou então toda uma adequação que vai ser preciso para a residência estar recebendo ali o sistema fotovoltaico. E com isso a gente consegue fazer o quê? Uma orientação com o cliente. Então eu diria que aqui é o ponto principal da sua carreira como projetista fotovoltaico, que é essa questão da orientação do cliente. Por isso que você tem que saber da questão técnica de padrão de entrada. Porque se o seu cliente ele simplesmente lhe manda as informações sem você, né, sem consultar você de um certo modo, ele não tem conhecimento técnico, pode ser que ele faça uma compra errada de inversor. Vamos imaginar aqui, pode ser que na casa do cliente, tá? Até puxando um pouco mais da frente os exemplos, pode ser que seja trifásico e que quer dizer, pode ser monofásico e ele comprou por acaso um trifásico que ele não sabia que podia, ou então na residência é 127 monofásico, ele comprou um inversor 220 monofásico, ele simplesmente não sabe o que fazer, ou então ele não sabe que tinha que fazer adequações no padrão de entrada. Então o que é que ele faz? Só simplesmente manda ali as informações para vocês e você fica assim, poxa, agora vai ter que fazer alteração e pode ter um custo a mais, né, caso você não oriente o seu cliente lá para o consumidor final. Então vem ali um custo a mais e que isso pode causar como é que eu posso dizer? Pode causar ali uma incongruência, né, entre informações, e aí pode não ajudar você como projetista fotovoltaico, fazendo que aquele cliente chegue até a demitir você, né, não queira mais trabalhar com você, porque ele vê, poxa, esse cara não tem conhecimento, eu mando as coisas para ele, e só depois que ele vem me dizer que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Então, ele ajuda muito nessa questão da orientação com os seus clientes, tá? Mas, de fato, já falando de padrão de entrada, tá? Vou entrar aqui um pouquinho nos conceitos básicos de padrão de entrada, porque é importante a gente saber que vocês vão ver quando chegar lá na parte dos exemplos, isso aqui vai fazer muito sentido. Vamos lá, o que é o padrão de entrada, né? Então, muita gente particularmente não sabe nenhum conceito básico, então eu quero trazer aqui para vocês desde o básico. Padrão de entrada é o principal ponto de entrada de energia na unidade consumidora. Então, ou seja, é por onde começa toda a instalação elétrica de uma residência, né? Da onde vai receber a energia da distribuidora. Então, é lá no padrãozinho de entrada. Mas o que é composto o meu padrão de entrada, né? Quando a gente fala de padrão de entrada, a gente particularmente está falando disso, tá?
de ramal de entrada, que no caso são os fios, né, que vêm lá do poste, né, do poste de derivação, que pode ser lá o monofásico, o bifásico ou trifásico, né? Disjuntor geral, então todo mundo sabe o que é um disjuntor geral. O medidor, que também é chamado de wattímetro, né, ou então relógio, dependendo da região, do estado. A caixa de proteção, né, ela faz parte também do padrão de entrada. E dependendo da distribuidora, alguns DPS, tá? Então, depende da distribuidora, vai ter DPS sim lá no padrão de entrada. Então, quando a gente fala em padrão de entrada, a gente geralmente fala desse composto aí, né? Quando alguém pergunta, tá, qual é a tensão do padrão de entrada? E a gente vai dizer, é 127, 220, 380, se é monofásico, bifásico, trifásico, né? Qual é o valor do disjuntor, né, do padrão de entrada? A gente fala tantos amperes, sei lá, 20, 30, 40, 60, 63 amperes. E também tem a caixa de proteção, que dependendo da distribuidora, algumas delas exigem que você coloque lá no memorial descritivo, tipo a Equatorial, ela pede que você tire uma foto, coloque lá. Ou então no caso da CEMIC, ela pede que você coloque lá no diagrama unifilar e você especifique qual é a caixa de medição que está sendo utilizada. Então é bem importante. Ou a Enel de São Paulo, né, que dependendo da distância que tiver o inversor até o padrão de entrada, ela vai te exigir um DPS tipo classe 1 ou DPS classe 2. Então, quando a gente fala em padrão de entrada, a gente está falando em relação a isso. Agora, deixa eu mudar aqui. Só questão de conceitos básicos, tá? Por enquanto. Aí eu coloquei aqui, né, os tipos de padrão de entrada. Então, isso aqui não é novidade para ninguém, que a gente tem os padrões de entrada, né, ramal de entrada que são monofásicos, bifásicos e trifásicos. Então, todo mundo tem esse conhecimento. Assim eu espero, né? E também eu acredito de verdade que tem. E aqui é um fato bem importante, tá? Que é bom se ter em mente, né? Que nos tipos de padrão de entrada, quando ele é monofásico, que a gente deve se atentar às tensões, né? Monofásico. Então, geralmente, né, dependendo da região do estado do Brasil, pode ser 110 volts, 127 e 220, né? E ele é composto por dois fios, que no caso é um fase e um neutro, ou seja, o ramal de entrada ele possui dois fios, tá? Então é importante o projetista fotovoltaico ele estar ciente desses tipos de tensões. Por quê? Porque você sabe que o projetista fotovoltaico ele hoje pode trabalhar de casa, né, do seu estado, da sua cidade, do seu bairro, para qualquer outras regiões do Brasil. Então ele deve se atentar a isso. Para quê? Porque pode ser que, vamos imaginar, eu, Igor, estou aqui em Teresina, Piauí. Pode ser que eu faça um projeto, vamos imaginar, para o Rio de Janeiro. Horas. Aqui no Piauí, a minha tensão é o quê? É 220 monofásico, né? Fase neutro. Já no Rio de Janeiro ou São Paulo, seja para aquela região do sul, onde eu for fazer o meu projeto fotovoltaico, geralmente as tensões lá são quantas? São 110 ou 127. Então, aqui eu devo ter cuidado, para quê? Para que eu não confunda as tensões e principalmente para quê? Para quando eu receber o inversor que eu for talvez dimensionar ou que o meu cliente ele comprou, eu saber se ele está adequado para aquele padrão de entrada ou para aquela rede, né? E se vai ser preciso ou não fazer alguma alteração ou talvez comprar algum transformador para que possa rebaixar ou elevar a tensão. Então, a gente já começa aqui a importância da gente saber sobre padrão de entrada. Então, vocês viram que no começo eu falei que um dos motivos para o projetista fotovoltaico ele saber era a questão da orientação do cliente, tá? Isso é dos fatores mais importantes que tem na profissão de projetista fotovoltaico para quem desempenha, né? É a questão da orientação do cliente, porque muitos clientes, né? Geralmente quando você pega ali integradores, às vezes não é nem culpa deles, nem isso não, eles simplesmente fazem a venda do sistema, mas às vezes não tem o conhecimento técnico necessário para saber se realmente aquela instalação pode ser feita. E é aí aonde o projetista fotovoltaico ele entra, para quê? Para poder fazer as adequações, saber se aquele inversor pode ser conectado, se vai ser alterado o disjuntor, se vai ter que mudar o padrão de entrada, o ramal, né, do padrão de entrada. Então, enfim, ele já começa por aí as responsabilidades e orientações do projetista fotovoltaico. Quando a gente se fala já de tensão bifásica, né, e aqui a gente já vai ter 220 volts, 240 volts e 380 volts, né? No caso são três fios, duas fases e um neutro. Então aqui já depende também da região. É importante a gente saber, né, como projetista fotovoltaico, por quê?
Se você é do sul, e é bem comum aí no sul as tensões serem monofásicas e bifásicas, né? É bem comum se pegar projeto bifásico na região sul. Já para cá, para a região nordeste, se você pega, por exemplo, Piauí, Maranhão, Ceará, dificilmente, não que você não pegue, tá? Mas Piauí e Maranhão, raramente você tem um sistema bifásico. Tem, sim, existe, mas é muito raro, tá? Eu acho que foram 2 ou 3 projetos que eu já cheguei a ver aqui no Piauí e no Maranhão que possuem algum sistema bifásico. Todos os outros são monofásicos ou trifásicos, tá? Então, é importante você estar sabendo disso, para quê? Para que você também possa estar trabalhando e sabendo se você vai precisar fazer alguma adequação. Vocês vão ver quando eu for mostrar lá nos exemplos, como isso é importante você saber esses tipos de ramal, né? Monofásico, bifásico e trifásico, e saber os valores das tensões. Para quê? Para saber se o inversor ele vai poder estar sendo conectado naquela rede. Então, beleza, a gente já falou aqui da importância da gente como projetista fotovoltaico saber sobre o padrão de entrada. A gente viu aqui de que é composto, o que é o padrão de entrada, e está falando agora sobre os tipos, né, de padrão de entrada. No caso, das tensões do padrão de entrada, tá? Que eu esqueci de colocar o nomezinho tensão ali, ok? E quando a gente já fala de trifásico, a gente tem 220, 240, né? 380 e também eu já vi 440, tá? Então depende muito do local, surge aí os 440. Geralmente em zonas rurais, né? A gente tem 220 e 440. É também muito difícil aparecer, mas existe. Então, para quê? Para que a gente não tome nenhum susto, já que geralmente os inversores trifásicos, né? Eles são 380 ou 220. Alguns vêm ali com range para você poder fazer uns ajustes para que ele possa tá indo até 440 volts, né? E o trifásico, né, o ramal de entrada trifásico, ele já é composto por 4 fios, 3 fases e um neutro. Então, até aqui, eu acredito que não tenha nenhuma novidade, assim, né, de se espantar os olhos. Mas agora que a gente, de fato, começa a ver um pouco mais sobre essa importância do padrão de entrada. Aí a gente também vai ter, no caso, os disjuntores, né, do padrão de entrada, 25, 32, 40, 60, 63. E vocês vão já ver porque é importante também a gente estar sabendo o valor do disjuntor de entrada. Existem 2 motivos da gente saber sobre o disjuntor do padrão de entrada. O primeiro motivo que a gente tem é que nenhum disjuntor, tá, de dentro do circuito pode ser maior do que o do padrão de entrada. Ele pode ser igual. Por exemplo, se o meu padrão de entrada ele tem um disjuntor de 40 A monofásico, todos os outros disjuntores de dentro dos circuitos ele só pode ser até 40 A. Nenhum deles pode ser acima de 40 A, de acordo com norma, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é a questão da potência disponibilizada. Essa questão de potência disponibilizada, ela chega a reprovar muitos projetos, principalmente na equatorial. Porque às vezes, quem está começando a entrar no mercado, isso aqui é porque a gente pega muito quando a gente faz as análises lá na equatorial, e principalmente quando vem lá na parte de memorial descritivo que ela pede, né? E ela pede tanto o valor em VA quanto em kW, né? Em kilowatt. Então, a potência disponibilizada ela é dada por quê? Pela tensão, vezes a corrente do disjuntor geral, vezes o número de fases. Então, a gente faz esse cálculo e encontra a potência disponibilizada, ou seja, o quanto que a distribuidora, né, está disponibilizando de potência para aquela unidade consumidora. E quando a gente multiplica pelo fator de potência, a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar esse valor em kilowatt. E é importante a gente saber essa potência disponibilizada por esses motivos, que dependendo da potência disponibilizada, a gente vai saber se vai precisar ter um aumento nessa potência, porque, por exemplo, se a potência disponibilizada daquela residência for de 8 kW e o meu sistema fotovoltaico for de 10, aqui não tem como eu fazer essa conexão, né? Por quê? Porque a minha potência do meu sistema é maior do que a potência disponibilizada que a distribuidora está me fornecendo. E também, dependendo de alguns casos, algumas distribuidoras, essa potência ela vai precisar ser diminuída.
Igor, mas como assim ela vai precisar ser diminuída? O que é que está acontecendo hoje em dia no mercado? Tá? E também o que eu estou vendo muito por parte das distribuidoras, principalmente Enel, Energisa e Equatorial. O que acontece? Às vezes, quando você faz lá você chega numa residência, às vezes, ou então o cliente te manda foto, te manda as informações do padrão de entrada daquele cliente, às vezes você desconfia que tem um disjuntor que está superdimensionado em relação à norma, ou então em relação àquela carga. Por exemplo, esses dias uma aluna ela pegou um projeto lá na Equatorial Alagoas. E segundo a norma, o disjuntor máximo para aquela unidade consumidora era de 125 amperes, tá? 125 amperes. Só que quando o cliente mandou as informações para ela, o que é que tinha no padrão de entrada na foto? Tinha um disjuntor de 175 amperes. E aí ela me mandou, ela assim, tu acha que isso aqui está correto? Eu falei para ela assim, olha, isso aí não está correto, a não ser, tá? E aí você vai ter que investigar com ele, com seu cliente o seguinte, se nessa instalação ou nessa unidade consumidora possui alguma carga especial. Porque se possui alguma carga especial ou algum equipamento que exija esse disjuntor de 175, sendo que na norma o valor máximo é de 125, aí sim está justificável, aí pode sim ter colocado esse disjuntor. Caso não, pode ter certeza que aí foi alguém que simplesmente colocou achando que seria esse valor. E adivinha, simplesmente foi alguém que não sabia muito bem o que estava fazendo e colocou um de 175 amperes, tá? Então é importante a gente saber para quê? Para saber se vai ou não trocar esse disjuntor. Porque se ela manda esse projeto dessa forma para a Equatorial, a Equatorial reprova, dizendo que o padrão de entrada está superdimensionado em relação à carga daquela instalação. Então é muito importante a gente saber em relação a isso aí, se vai ou não aumentar a potência disponibilizada daquele local. E agora, deixa eu ver aqui, tá. Só que a potência disponibilizada, aqui é porque ficou um pouco ruim, né? Mas você consegue ver ela na tabela de normas da distribuidora. Deixa eu colocar uma outra imagem aqui que ficou muito melhor do que essa daqui, tá? Você consegue ver em relação aqui, ó. E até coloquei como bizu, né? Sempre olhar a tabela da norma. Para quê? Para você não ficar ali fazendo cálculos e sabendo se aquela é ou não a potência disponibilizada. Então vocês podem ver que em vermelho ali tem, aqui no caso é da Enel de Goiás, né? Que é a antiga Celg. Então você pode ver que ali a gente tem em vermelho, tem potência instalada e ela é dada em quilowatt. Depois a gente tem potência provável, ou seja, quando ele já passa para trifásico, ele chama de demanda, não sei por qual motivo. E a gente tem ali o disjuntor de acordo com a tensão e com a carga instalada. Ou seja, essa carga, essa potência instalada e demanda provável, a gente pode considerar também como potência disponibilizada, tá? De acordo com a distribuidora. Aí vocês vão ver, se vocês pegarem de outras distribuidoras, elas vão chamar de outros nomes, mas o significado é sempre o mesmo. Por exemplo, se você tem uma carga instalada na residência de até 8 kW, né? Desculpa, 8 kW não. De até 8 kW, se considera o kW. Se você tem uma residência e tem cargas instaladas de 8 kW, o que acontece? A gente deve ter, né, no padrão de entrada um sistema monofásico e um disjuntor de 40 amperes. Se você coloca no seu projeto dizendo que vai ter, por exemplo, um inversor de 15 kW e lá na residência do cliente tem um padrão de entrada com um disjuntor de 40 amperes e uma tensão de 220, vai ser reprovado. Por quê? Porque a potência instalada máxima, de acordo com essas configurações que eu passei aqui, é de quanto? É de 9 kW, tá? Então a gente começa já aqui a prestar bem mais atenção. Mas agora eu trouxe alguns exemplos aqui para você para deixar bem mais visual essa questão de que a gente está falando aqui. Vamos imaginar que eu tenho um inversor de 10 kW e aqui, ó, só coloquei números fictícios, tá? Não são números reais, são números fictícios. Vamos lá. Eu tenho um inversor de 10 kW e a tensão dele é de 220 monofásica. E a corrente dele é de 45 amperes. A tensão da minha rede, eu chamei de rede, tá? Pode ser também do padrão de entrada. Ela é de 220 e o disjuntor geral, né, que eu chamo ele de IDG, corrente do disjuntor geral, é de 40 amperes. Pergunta: será se
será se vai dar certo esse esquema de ligação? Ou seja, minha tensão do inversor 220 monofásico, a minha rede 220 monofásico, né? E as correntes lá do inversor é de 45 A e a corrente do padrão de entrada é de 40 A, o máximo que ela suporta. Será que essa conexão vai dar certo? Só de ver a gente sabe que essa conexão aí, ela não vai dar certo. Por quê? Porque a corrente, né, do inversor é maior do que a do disjuntor geral. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que a gente deve fazer uma alteração no padrão de entrada. E aí, qual alteração seria? A mais fácil, né? A mais simples, né? Que seria da troca do disjuntor. Então, aqui, o projetista fotovoltaico ele já começa a orientar o seu cliente. Porque se o cliente ele simplesmente compra lá os equipamentos e ele não vê datasheet, não vê nada, simplesmente só comprou e passou para você essas informações, quando você estiver fazendo os diagramas, estiver preenchendo os documentos, você vai olhar no datasheet do equipamento e você vai ver que a corrente dele é acima do padrão de entrada que o cliente te mandou, né, daquela unidade consumidora. Então, a gente já começa aqui a questão da responsabilidade do projetista fotovoltaico. E agora, eu até coloquei aqui como um bizu, né? Verificar sempre os valores de tensão do inversor e da rede, os valores de corrente do inversor e do padrão de entrada, né? Que no caso seria ou do disjuntor, e o tipo de tensão do inversor, né? E também da rede, se é monofásico, bifásico e trifásico. Então, você olhando esses 3 pontos, você consegue identificar se aquele padrão de entrada vai sim ou não precisar de alguma adequação. E mostrei aqui a questão da adequação dele pela corrente. Agora, eu trouxe aqui mais alguns outros exemplos. Por exemplo, o meu inversor ele é monofásico, 220, e a corrente é de 32 A. Beleza? E o padrão de entrada é o que? Monofásico também, 220, e a corrente dele é de 40 A. E o que acontece? Será se eu posso conectar com o coração de projetista fotovoltaico tranquilo? Será se eu posso fazer essa conexão aqui de boa, né? Tranquilo, sem medo de que vai pegar fogo, né? Será se eu posso fazer essa conexão? Nesse caso aqui, sim, né? Então, aqui a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de adequação no padrão de entrada. Lógico que aqui eu só estou considerando tensão e corrente. Pode ser que lá, né, eu precise fazer uma alteração lá na caixa do medidor, né? Talvez eu possa precisar fazer essa alteração aí, não sei como é que tá, mas em relação a tensão e corrente, aqui eu não vou precisar fazer uma adequação no meu padrão de entrada. Então aqui já é uma coisa que eu diria para o meu cliente, né? Eu diria para ele, aqui você não vai precisar fazer adequação no padrão de entrada, a não ser que a caixa aí esteja muito feia, se for uma caixa metálica e antiga, aí nesse caso precisa fazer uma adequação. Trazendo aqui outro exemplo, cadê aqui outro exemplo? Deixa eu ver, aqui, esse outro exemplo aqui. O meu sistema, né, o meu inversor ele é monofásico, a tensão dele é 220 e a corrente é de 32 A. O padrão de entrada também é monofásico, só que a tensão é 127 e a corrente é de 40 A. O que acontece? A gente olhando o valor do disjuntor do padrão de entrada, já que ele suporta até 40 A, e a corrente de saída do inversor é de 32, então a gente consegue perceber que em relação aqui está tudo ok, né? Tá ok, tá tudo bem dimensionado em relação ao disjuntor, a proteção CA, ok. Já em relação aos tipos de padrão de entrada, né, se é monofásico, bifásico ou trifásico, também tá ok. Então o inversor é monofásico e o padrão de entrada também é monofásico. Agora, a tensão deles são totalmente diferentes. Você pode ver que o inversor ele é monofásico 220 e o padrão de entrada é monofásico 127. Então, será se nesse caso eu posso conectar com um coração de projetista fotovoltaico tranquilo, sabendo que vai dar tudo certo? Nesse caso aqui, não. Né? Nesse caso aqui, eu não consigo fazer essa conexão. Né? Por quê? Porque como o inversor
como o inversor ele é um repetidor de onda, então ele vai tentar repetir a mesma onda da rede. Nesse caso aqui seria de 220. Como a amplitude do padrão da rede é menor, né, de 127, então ele não vai conseguir replicar essa onda. Então ele não iria funcionar. Mas a gente tem algumas soluções para isso, né? E quais são as soluções? Existem duas. A primeira delas é, ou a gente mudar o padrão para bifásico, né? Bifásico ou trifásico, e aí o neutro do inversor, como ele é 220, conectar na outra fase da rede, né? Então, a fase de um inversor conectado na fase da rede, ou do padrão de entrada, e o neutro, né, do inversor conectar na outra fase. Então, as distribuidoras elas permitem isso. Ou a segunda opção, que é o quê? De colocar um transformador rebaixador. Só que nesse caso aí, a gente precisa verificar a corrente de saída que vai ter do transformador. Porque a gente sabe que quando a gente quando a gente rebaixa a tensão, a corrente sobe, né? Para se manter na mesma potência, né? Que o que é potência? Tensão vezes corrente. Então, se eu diminuo um e o outro se eleva para se manter na mesma potência. Então, nesse caso, eu tenho que prestar atenção já na corrente de saída do meu transformador. Por quê? Porque se ela for muito alta, ou seja, se ela for acima do que o meu padrão de entrada ele suporta, então não vai dar certo, né? Daí eu vou ter que fazer a troca do meu disjuntor padrão de entrada, beleza? Então a gente tem essas duas soluções e aqui você tem que instruir o seu cliente a saber, né, qual dessas duas é mais vantajoso para ele. Se é fazer essa mudança para o padrão bifásico ou se é ele colocar um transformador rebaixador. Aqui eu vou trazer agora um outro exemplo. Olha só, eu tenho um inversor que ele é monofásico, 220, a corrente de 32. Em todos esses exemplos eu considerei a corrente de 32 A, tá? De saída, e do disjuntor eu considerei de 40. Por quê? Porque lá atrás eu falei para vocês a questão da corrente, né? Da corrente, a relação entre a corrente de saída do inversor e o disjuntor do padrão de entrada. Então, o inversor monofásico, 220, e o meu padrão de entrada ele é trifásico, 380. Pergunta, será que eu posso fazer essa conexão com o coração tranquilo de projetista fotovoltaico? Então, fica esse questionamento. Sim ou não? Nesse caso aqui, eu posso fazer a conexão, né? Então, é uma das dúvidas bastante comuns que a gente tem no suporte é o seguinte. O meu inversor é monofásico, mas o meu padrão de entrada é trifásico. Será que eu posso fazer essa conexão? E aí você tem que ver a questão das tensões, né? Que, por exemplo, nesse caso aí, como o meu inversor ele é 220, então basta eu conectar fase com neutro. Lá no meu padrão de entrada, fase neutro também, que ele é 220, né? Que para ser 380 precisa ser 220 por conta lá da raiz do número de fases, né? Então, nesse caso aqui eu posso conectar tranquilamente. Então, fase na fase e neutro no neutro. Agora, vou trazer outro exemplo aqui para você. Nesse caso aqui, ó, eu já deixei marcado. Que, por exemplo, se o meu inversor é trifásico 220 e o meu padrão de entrada é monofásico 127, eu também não posso fazer essa conexão, né? O que eu posso fazer se fosse o contrário, né? Se o meu inversor fosse monofásico e o meu padrão de entrada fosse trifásico. Igor, beleza, mas eu estou com essa situação. O meu inversor é trifásico 220 e o meu padrão de entrada lá é monofásico 127. Quais são as soluções que eu tenho para isso? As soluções que a gente vai ter, essa daqui, a da mudança do padrão de entrada para trifásico. Essa daqui é a única solução, a não ser que diga para o cliente comprar um inversor 127, né? Comprar 3 inversores 127. E aí tem que ver também se a corrente iria suportar quando colocasse os 3 inversores em paralelo. Mas o que acontece? Aqui, você teria que instruir o seu cliente a fazer essa mudança do padrão de entrada, né? Então você mesmo, como projetista fotovoltaico, pedir que fosse feita essa troca do padrão de entrada de monofásico para trifásico, tá? Então, nesse caso aqui também, bem tranquilo. Agora, esse outro caso aqui, ó. Pronto, esse aqui. O meu inversor ele é trifásico, atenção, 380, né? E o meu padrão também é trifásico, só que ele é 220. Nesse caso, será que eu posso fazer a conexão com o coração de projetista fotovoltaico tranquilo, sem saber que vai dar um problema? Claro que não, né? Por quê? Porque as tensões são diferentes. É aquele mesmo caso que
que eu falei do monofásico, ou seja, como o inversor ele é um repetidor de onda, ele vai tentar repetir a onda de 380, e como a amplitude do padrão de entrada é menor a 220, então não vai conseguir fazer essa repetição de onda. E aí, qual seria a solução para isso, né? Queria até o outro slidezinho aqui, ó, que a gente não pode fazer essa conexão. Mas aí, a gente tem as soluções, né? Que qual seria a solução? Ou colocar um inversor 220, porque existem inversores trifásicos 220, assim também como existe inversores monofásicos 127. É um pouco mais difícil de se encontrar no mercado, mas eles existem. Ou colocar um transformador rebaixador. E aqui, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado com a corrente de saída do transformador, né? Então, só lembrando que quando a gente rebaixa a tensão, a corrente ela eleva para quê? Para a gente manter a mesma potência. Assim também o inverso, quando a gente eleva a tensão, a corrente diminui, que é para se manter na mesma potência. Então, acredito que deu para vocês entenderem em relação a isso. E aqui você consegue perceber a importância que o projetista fotovoltaico ele tem. E eu trago até de volta um dos primeiros slides aqui que eu mostrei, né? Que foi, cadê aqui? Que é aqui, ó. Que você sabendo do padrão de entrada, você vai ajudar a fazer a escolha melhor, né? Ajuda na escolha do inversor. Você prevê algumas alterações, então mostrei aqui alguns exemplos de que a gente já previa algumas alterações que poderia ser feita, né? Ou então, às vezes no próprio inversor, ou se iria colocar um transformador, se iria fazer essa mudança no padrão de entrada, se a gente iria trocar disjuntor, se iria fazer a troca também até da caixa, se iria trocar de monofásico para bifásico ou trifásico. E principalmente é na questão da orientação do cliente. Então eu falo muito aqui e volto a repetir, o projetista fotovoltaico ele tem uma responsabilidade muito grande, né, em relação a todos esses projetos e também com seus clientes. Então a gente tem que saber dos conhecimentos técnicos, é importante a gente ter esse conhecimento técnico para quê? Para orientar o cliente de maneira correta. Muitas vezes, né, o cliente ele simplesmente vem sem nenhum tipo de conhecimento técnico. Então ele simplesmente só vai lá, só faz a venda do sistema, muitas vezes acontece isso, né? E simplesmente ele te manda as fotos e aí você vai ter que se virar para poder fazer as adequações. E às vezes tem que fazer a distância com ele, né? E aí você vai ter que dizer, poxa, a gente vai ter que trocar disjuntor de entrada, a gente vai ter que colocar um DPS, a gente vai ter que trocar essa caixa de medição, a gente vai ter que mudar o ramal de entrada de mono para trifásico, ou a gente vai ter que reduzir essa potência disponibilizada. Então, a gente acaba fazendo essa orientação para o cliente, beleza? Então, era isso aí que eu queria trazer para vocês de como saber de padrão de entrada ela impacta na sua carreira como projetista fotovoltaico, apesar de que isso é um conhecimento obrigatório para todos os projetistas fotovoltaicos ou para quem está pensando em entrar no mercado como projetista fotovoltaico. Então, é importante saber de padrão de entrada, porque sem saber padrão de entrada, você não consegue saber se aquela unidade consumidora está preparada para receber o sistema fotovoltaico. Beleza? Então é isso aí, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficarem aqui um pouquinho desse sábado aqui para aprender um pouco sobre padrão de entrada e até uma próxima.